Olá! Hoje em Direito Constitucional nós vamos falar sobre o Estado Democrático de Direito. É o ponto 1.7.2. Estado Democrático de Direito, fundamento, conceito e implicações. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o Estado Democrático de Direito. Ao final, eu vou ler uma passagem do livro do Bernardo Gonçalves Fernandes sobre o que seria essa figura do Estado Democrático de Direito, mas antes é importante a gente fazer uma certa digressão histórica, uma certa reconstrução, porque a partir do momento que a gente entende um pouquinho da história do constitucionalismo, fica mais fácil compreender o Estado Democrático de Direito. Bom, rapidamente, vamos fazer tipo uma linha do tempo, no seguinte sentido. O constitucionalismo, a figura do constitucionalismo, essa parte do direito que procura organizar o Estado e impor direitos e garantias fundamentais, ele tem suas origens de forma marcante a partir das revoluções burguesas que remontam aí o século XVIII. Esse constitucionalismo, ele inaugura uma ordem constitucional com novos valores, novos pensamentos e inaugurou-se as constituições formais, rígidas, supremas. E a fase inicial desse constitucionalismo, ele é marcado pela fase liberal. Antes, é importante fazer um parêntese que em vídeos anteriores, quando eu falei sobre o que seria a Constituição, o conceito, eu disse que a Constituição em si, ela remonta desde a antiguidade, porque o homem como um ser social, ele tem esta necessidade de organizar o estado em que ocupa para permitir a convivência com os demais indivíduos. Então, alguns constitucionalistas falam que antes mesmo das revoluções burguesas já havia um constitucionalismo antigo, mas assim, muito incipiente, com insuficiência conceitual, com poucos registros históricos. Por isso que essa parte da história constitucional ela não é muito debatida nos livros. Já começa nessa fase mais formal, que dá à Constituição uma natureza normativa, de certa maneira, suprema, rígida, e isso, de fato, decorre a partir do século XVIII. Então, para ficar mais completa essa digressão histórica, a gente pode sim falar dessa primeira fase que remonta à antiguidade, mas começando já para falar da evolução aí do Estado Democrático de Direito, a gente vai partir dessas revoluções burguesas, chamadas também de constitucionalismo moderno, aí, que inaugura essa fase do constitucionalismo moderno. E aí iniciou-se a fase do Estado liberal. O Estado liberal pregava, na verdade, uma garantia do indivíduo face ao Estado. Estado, nada faça porque eu quero elaborar o meu projeto de vida, eu quero ter liberdade para atuar, eu quero ter liberdade para contratar, eu quero ter liberdade para escolher. Então foi daí que foi surgindo os chamados direitos de primeira geração. São direitos que ganham esse nome negativos, não por serem negativos, mas sim porque o Estado não precisa fazer nada para garanti-los em regra. A vida, a liberdade, a igualdade formal, qual seja aquela da lei, estas são garantidas por condutas abstencionistas do Estado, de certa maneira. O Estado liberal, então, tem essa faceta: direitos de primeira geração, condutas negativistas do Estado, no sentido de não fazer. Bom, isso foi evoluindo, foi se percebendo que tão somente condutas abstencionistas do Estado não era suficiente, e aí, em meados do século XX, início do século XX, surgiu o Estado social. Essa necessidade, principalmente pós-Primeira Guerra Mundial, de se assegurar condições mínimas e básicas para que o ser humano viva uma vida digna.
E para que isto ocorra, não basta que o Estado simplesmente não haja, muito pelo contrário, ele precisa agir para garantir determinadas condições vitais, quais sejam a saúde, a segurança, a educação, a moradia. O Estado precisa auxiliar na consecução destes objetivos primordiais. Não basta que eu seja livre para escolher o meu projeto de vida. De nada adianta eu poder escolher o meu projeto de vida e não dispor de meios para atingir os meus objetivos. Por isso, então, que surge essa faceta do Estado social, própria aí do início do século XX, ainda estamos dentro do constitucionalismo moderno, mas com uma nova faceta. Faceta esta que impõe que o Estado haja. E aí surge o direito de segunda geração, e aí impõe condutas positivas do Estado de agir no sentido de garantir esses direitos, de formular políticas públicas para que isso ocorra, de reservar recursos públicos para que se construa escolas, hospitais, presídios e por aí vai. É a atividade positiva do Estado, de fazer. Isso, duas constituições muito marcantes nesse sentido é a do México, de 1917, e a de Weimar, de 1919, na Alemanha. Bom, conhecemos a história, sabemos que após a Primeira Guerra houve uma Segunda Guerra Mundial com efeitos devastadores para a humanidade e toda aquela cara que o direito constitucional vinha ganhando ante aí uma certa explicitude de que o Estado social estaria fadado ao fracasso pela finitude de recursos, surgiu então um novo pensamento acerca do direito constitucional, que é o constitucionalismo contemporâneo. Inaugurou uma nova forma de compreender, interpretar e aplicar a Constituição. A Constituição, portanto, foi ganhando novos rumos, uma nova fase no direito constitucional começou, e isso foi dando novas caras para os agentes jurídicos. Bom, foi um movimento ocorrido principalmente na Europa e tem como características inovações nas fontes, na hermenêutica, na jurisdição, que ganha uma força muito maior do que os demais poderes. A Constituição passa a ter força normativa, há aí uma rematerialização dos textos constitucionais, eles passam a ficar prolixos, porque se buscou proteger o maior número de direitos em face da arbitrariedade, que é uma espécie de trauma aí da Segunda Guerra Mundial, acumulada com a Primeira, enfim. Buscou-se a dignidade da pessoa humana como núcleo axiológico do ordenamento jurídico, buscou-se a centralização da Constituição, o epicentro do ordenamento era a Constituição, inaugurou a ideia de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, qual seja essa possibilidade de impor direitos fundamentais para outro particular. Como eu disse, há um fortalecimento do poder judiciário e da jurisdição constitucional e o Estado que se visualiza no neoconstitucionalismo é o Estado democrático de direito, que busca, de certa forma, harmonizar os benefícios do Estado liberal com os benefícios do Estado social, tentando aí, de certa forma, eliminar as partes ruins de ambos estes estados. Então, o Estado democrático de direito, ele vem como uma certa tentativa de conciliar o Estado liberal e o Estado social na medida do possível. O Estado democrático de direito, ele tem certos pilares, certos objetivos. Ele busca a efetividade dos direitos fundamentais, a igualdade material, assim como o Estado social também já buscava essa questão da materialização da igualdade e a materialização dos direitos fundamentais, a limitação do poder legislativo com o controle de constitucionalidade, o reconhecimento de omissões inconstitucional e a democracia substancial. O que é a democracia substancial? Não basta a vontade da maioria, é preciso que esta vontade da maioria sempre vele pelos direitos fundamentais de todos os indivíduos, inclusive os da minoria. Bom,
Vou pegar um trechinho do livro do Bernardo Gonçalves, quando ele fala de Estado Democrático de Direito, e ele diz o seguinte: para muitos autores, o Estado Democrático de Direito seria a união de dois princípios fundamentais, o Estado de Direito e o Estado Democrático. Todavia, mais que uma junção, o produto desses dois princípios acaba por formalizar e revela-se como um conceito novo, que mais que adicionar um no outro, equivale à afirmação de um novo paradigma de Estado e de direito. Na realidade, o Estado Democrático de Direito é muito mais que um princípio, configurando-se em verdadeiro paradigma, isto é, pano de fundo de silêncio, que compõe e dota de sentido as práticas jurídicas contemporâneas. Vem representando, principalmente, uma vertente distinta dos paradigmas anteriores do Estado liberal e do Estado social. Aqui, a concepção de direito não se limita a um mero formalismo, como no primeiro paradigma, nem descamba para uma materialização totalizante, como no segundo. A perspectiva assumida pelo direito caminha para a procedimentalização. E por isso mesmo, a ideia de democracia não é ideal, mas configurando-se pela existência de procedimentos ao longo de todo o processo decisório estatal, permitindo e sendo poroso a participação dos atingidos, ou seja, da sociedade. Portanto, o Bernardo Gonçalves, ele defende que o Estado Democrático de Direito é um verdadeiro paradigma de Estado que busca, sobretudo, equilibrar o Estado liberal com o Estado social, buscando ter um Estado, de certa forma, materialista, mas não materialista de forma infinita, porque já chegou-se à consciência de que os recursos são limitados e isso nem sempre será possível. Então, eu acho que em relação ao Estado Democrático de Direito, a gente conseguiu trabalhar bem, porque é preciso fazer essa digressão histórica para compreender o Estado Democrático de Direito, os seus fundamentos, os seus pilares. Então, acho que a gente conseguiu trabalhar bastante. A nossa Constituição Federal, ela consagra o Estado Democrático de Direito, todos os princípios constantes da Constituição, sejam explícitos, sejam implícitos, são fundantes deste Estado e ajudam a compor e a formular e a fomentar o próprio princípio, o próprio paradigma deste Estado. É isso.